Boa noite, pessoal. Nossa terceira aula hoje sobre o socio-interacionismo de Vygotsky. E entre essa aula de hoje e a próxima aula, eu vou destacar aqui para vocês os principais pontos dessa teoria, os principais pontos das ideias de Vygotsky, eu vou manter aqui nessa aula a dinâmica que a gente já vem trazendo de ler, comentar e buscar sempre aproximar a teoria para a realidade do professor no dia a dia, para como isso pode ser útil para você enquanto estudante de pedagogia ou estudante de qualquer outra área, não é? Se você não for aluno da Faculdade Ramos Marinho, mas tiver interesse de ver as aulas anteriores, eu sugiro que o faça, não é? Essa é a nossa terceira aula, como eu disse, então as aulas anteriores ela vai situar. De toda forma, acredito que não fica desconectado, mesmo que você não assista às outras duas aulas, talvez você se situe aqui. De toda forma, vou fazer aqui um breve apanhado das aulas anteriores. Eu falei sobre a importância de Vygotsky dentro da psicologia, sobretudo no que ele destaca a respeito da importância social dentro do desenvolvimento infantil. Falei também sobre as contribuições da psicologia para o processo educativo, para as equipes pedagógicas, ou seja, como o psicólogo escolar ele pode contribuir para esse trabalho. Falei também da importância de se trabalhar o professor. Destaquei também questões relacionadas à relação professor e aluno, mas também a relação professor-família, professor, psicologia e família, né? Ou seja, esses processos de integração do processo ensino-aprendizagem e o suporte que o psicólogo pode estar fazendo junto à equipe, junto ao professor e junto também aos alunos. Vale aqui uma ressalva que também falei em aulas anteriores, que diz respeito ao fato de que o psicólogo escolar, o psicólogo educacional, ele não faz o trabalho clínico, ele não faz aquele trabalho de acompanhamento psicológico, ele pode fazer um acompanhamento sim de algum aluno, né, alguns poucos atendimentos, porém o viés desse atendimento, ele não é o mesmo viés de um consultório, como aqui, por exemplo, né? E quando acontece de um psicólogo perceber que a criança, ou o professor, ou o adolescente, ou aquela família precisa de acompanhamento, é justamente quando ele encaminha aqui para a gente, para recriar. Então, são trabalhos distintos, porém complementares. O psicólogo escolar ele tem uma visão privilegiada, assim como o professor, assim como o pedagogo, que é de ver o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente ali em plena ebulição, né? O dia a dia da escola. E aliás, outra coisa que comentei também na primeira aula é a questão de que Vygotsky via o ambiente escolar como um laboratório, né? Isso no texto vocês vão encontrar essa palavra laboratório entre aspas, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que os experimentos feitos ali no dia a dia, ainda hoje, eles são de extrema valia para que a gente possa pensar as práticas pedagógicas, né? Essa comunicação entre professores e alunos, entre a família e a escola, entre a pedagogia, né, e a sociedade e a comunidade de forma geral. Então, foram esses e alguns pontos, né, mas que, enfim, o tempo não permite que a gente faça assim um apanhado mais amplo, mas voltando para a aula de hoje, a gente vai destacar aqui os principais pontos, né, do socio-interacionismo de Vygotsky. O ponto A diz respeito ao seguinte, que ele privilegia o ambiente social. Esse ponto eu acho que nem precisa, né, a gente se alongar aqui, porque já foi contemplado nas outras aulas, mas é importante a gente destacar essa questão de privilegiar, né? Então, significa que há um destaque na teoria dele e no sistema de pensamento dele, desse laboratório, como ele fala, né? Há um destaque para o social. Esse social enquanto algo que vai influenciar
constantemente no processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Né? Ponto B. O desenvolvimento varia conforme o ambiente. Então, porque o ambiente, vamos dizer, se você entrar numa sala de aula dos primeiros anos lá, dos pequenininhos e tal, você vai ver um ambiente diferente de um ambiente de jovens ali do quinto, do sexto, do sétimo ano. Né? Por quê? Porque o ambiente ele é adequado para aquela determinada atividade e para o momento específico que aquele ser ali está vivendo. Então a criança ela precisa, então por aquelas coisas todas coloridas. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto bastante nas salas do curso de pedagogia, que sempre na sala tem cartazes, né? Tem atividades, tem vivências lá que outros professores fazem com vocês, né? De colocar alguma coisa ali no papel, como você está se sentindo hoje e tal, né? Alguma coisa sobre Paulo Freire, né? Sobre outros teóricos e pensadores da educação. Então isso é muito bacana e é nisso que há uma afinidade muito importante entre a psicologia e a pedagogia, né? Mas então voltando, o ambiente ele vai estar direcionado e ele vai influenciar esse desenvolvimento, ele vai inclusive ser, vamos dizer assim, um motor, algo que vai catalisar esse processo. Então, o que é uma coisa muito comum da gente ver na escola é o seguinte, e é interessante assim, que isso é a mesma coisa que acontece, por exemplo, na unidade de saúde mental, no CAPS. Eu tive a oportunidade de trabalhar no CAPS durante um tempo e até participar da coordenação. E o que é que eu observei de semelhança? Eu observei que tanto o paciente psiquiátrico de um CAPS como uma criança, eles têm um comportamento diferente e eles têm um desenvolvimento diferente a partir do envolvimento da família deles. Então, necessariamente aquela criança, né, aquele adolescente, que os pais eles participam realmente do processo educativo, que eles vão à escola, que eles escutam o professor, escutam a equipe pedagógica. Gente, uma coisa muito ruim que alguns pais fazem com os filhos e talvez até bem intencionados, é essa coisa de chegar na escola e desautorizar os professores, né? Falar que chega lá já com 2 pedras na mão, né? 4 pedras, né? Na verdade a expressão, 4 pedras na mão, né? Para jogar no professor, para jogar no pedagogo, na coordenadora, né? E por que isso é um desserviço? Por que isso é ruim? Primeiro porque o profissional ele está ali vivendo aquele processo em toda a sua intensidade, então tem muita emoção, tem muito sangue ali das pessoas no dia a dia. O ambiente escolar é um ambiente que é bacana, é criativo e tal, mas é também um ambiente tenso. É um ambiente tenso. Aliás, eu tenho algumas pessoas da educação em acompanhamento e já acompanhei muita gente da educação e continuo acompanhando, e parte do sofrimento que essas pessoas têm diz respeito justamente a essa tensão que elas vivem muitas vezes em sala de aula. Mas aí voltando, quer dizer, ouvir, participar do processo vai fazer com que a criança ela tenha um desenvolvimento melhor, ela confie no ambiente. Não é? Ponto C. Vygotsky ele não aceita uma visão única, universal do desenvolvimento humano. Isso também é bem interessante, porque o desenvolvimento humano ele é variável, ele é modelável, ele está sempre em movimento, né? E esse desenvolvimento, o entendimento dele, ele vai ter uma leitura a partir do próprio Vygotsky, por exemplo, mas já Freud, a partir da noção de inconsciente, ele vai pensar numa outra realidade. São realidades, são leituras de uma mesma realidade, que é a realidade do sujeito, a realidade da família, do psiquismo humano, né? Da vida emocional da gente, porém a partir de perspectivas diferentes. Se você, por exemplo, sai da psicologia e vai para a gestão de pessoas,
Você vai ter ali sim uma influência também da psicologia, né, tem muitos colegas, eu fiz MBA em gestão de pessoas, a maioria da minha turma era da psicologia, mas a gente tinha advogado, tinha alguns administradores, tinha gente da arquitetura, da publicidade, mas assim, por mais que exista essa presença da psicologia na gestão de pessoas, o gestor de pessoas, ele necessariamente ele é mais pragmático, ou seja, ele vê a questão humana sim, claro, privilegia o humano, porém dentro de um contexto de produtividade, num contexto de trabalho, num contexto de relacionamentos, né, relações interpessoais. Então, são visões diferentes dentro de um mesmo sujeito. E eu falei também aqui na primeira aula que Vygotsky era um cara que tinha uma abrangência de estudo, ou seja, um desenvolvimento intelectual, né, dele era muito acima, né? Aliás, sempre que a gente vê assim, alguém que construiu realmente uma teoria que faz com que 100 anos depois, né, a gente esteja falando sobre ela, então naturalmente são pessoas, né, muito acima da média, né? Então muito num patamar bastante superior ao nosso. Né? O ponto D, a relação homem e mundo é uma relação mediada por instrumentos, por símbolos. Então, quando a gente vai pensar nos instrumentos, então, um instrumento, trazendo agora para a realidade de vocês, universitários, os instrumentos que a gente utiliza na sala de aula. Você tem o piloto, você tem o data show, você pode utilizar, né, também uma cartolina, se for fazer um trabalho mais lúdico, a gente usa cartolina, usa revistas, tal, etc. Mas qual a função, qual o objetivo, qual o sentido desses objetos? É justamente mediar a minha relação com vocês. Então, quando a gente tem, por exemplo, essa restrição ou essa limitação da aula remota, a gente de alguma forma tem que ter um manejo, né, para poder equalizar isso. Né? Porque a gente não tem ali, eu até comentei com vocês nas primeiras aulas, eu gosto de caminhar dentro da sala, porque a aula é de noite, todo mundo já está cansado, aquela coisa toda, então você caminha para um lado e para o outro, né, sem excesso, claro, mas enfim, você está ali caminhando, você se aproxima mais de um aluno do que do outro, né? Vai até o final da sala, por quê? Porque isso é uma forma de envolver o aluno, é uma forma de fazer com que ele participe daquele processo, e é uma forma também de, através da linguagem corporal principalmente, você mostrar para aquele que está lá atrás que você não o vê como um aluno menor porque está lá atrás, ou porque ele não quer nada com a vida porque está lá atrás. Não, ele está lá atrás porque ele gosta de estar lá atrás, se ele estiver em silêncio, prestando atenção, tudo, enfim. Né? E se ele não tiver, é uma missão do professor descobrir como chegar até ele. Ou o professor também se questionar. Aliás, quando a gente fala assim, por exemplo, de sala de aula, um fenômeno muito comum, sobretudo, né, na escola, é a questão da hiperatividade. Aí diz assim, não, fulano é hiperativo, não sei o que e tal. Eu tenho muita reserva com essa coisa de diagnóstico, com esses excessos, sobretudo com os estigmas causados por esse tipo de situação, né? Mas assim, eu costumo perguntar às vezes, será realmente que aquela criança é hiperativa ou será que o professor não está tendo uma metodologia que seja atraente o suficiente para que o aluno preste atenção? Né? É uma questão, é um assunto transversal, né? Mas fica aí para a reflexão de vocês. Ponto desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente. Quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. E aí, lembrando também aulas anteriores, né? Eu falei sobre a questão da psicologia da educação e a psicologia da aprendizagem. Essas duas áreas, esses dois ramos da psicologia dentro de, digamos assim, um guarda-chuva maior, que é justamente a psicologia, né, da educação. Então, quando você pensa, né, quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui com isso? Ele está dizendo que
a aprendizagem ela vai ter uma influência direta no desenvolvimento, né? Ela vai influenciar diretamente. Então, quanto mais a criança aprende, mais ela aumenta o repertório, mais o universo simbólico dela fica rico, mais ela tem elementos para estar no mundo, não é? Estar no mundo. Então, o processo, a presença da criança na escola se dá principalmente por isso. Agora, inclusive, nesses tempos de pandemia, algumas questões estão sendo foram lançadas principalmente no início, em relação às aulas dos pequenos, porque se para eles que ainda não estão no processo de aprender a ler e tal, ainda está naquele processo inicial mais da interação, como fazer para manter isso através da mídia, das mídias digitais, do celular e tal, quer dizer, é um desafio, sem dúvida. Certamente tem já devem ter muitos trabalhos envolvidos sobre isso, aliás, antes mesmo da pandemia, mas outras pesquisas já devem estar sendo feitas a respeito disso, mas isso é uma questão, porque o ambiente realmente é importante, a vivência da escola, ela transcende em muito a questão simplesmente dos conteúdos. Não se trata de desenvolver apenas o intelecto da criança. Se trata de desenvolver a criança enquanto ser social, enquanto cidadão. Daí a importância, a genialidade de Vygotsky. Destacou isso há muito tempo atrás. Tanto que até hoje a gente se debruça sobre as ideias dele. Beleza, gente? Então a gente vai passar aí para a próxima aula, onde a gente vai continuar aí comentando esses principais pontos do socio-interacionismo de Vygotsky, e por fim, a última aula nós vamos falar sobre a zona de desenvolvimento proximal.